Muito obrigada, Deus, mais uma vez. Só temos a te agradecer. Amém. E com a paz de Jesus, estamos mais uma vez nos nossos domingos dominicais, para que possamos servir ao Senhor. E nessa manhã, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Será este, portanto, o texto base para a nossa devocional nessa manhã de domingo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Queridos, hoje são 5 de julho de 2020, no domingo de manhã. Quero deixar isso registrado, pois não podemos hoje nos esquecer que nós estamos vivendo um período de uma pandemia causada por um vírus, coronavírus, que causa uma enfermidade denominada Covid-19. É uma doença grave, que em muitos casos de fato é severa e que causa a morte. É natural e é lógico que todos nós devemos tomar todos os nossos cuidados e precauções, devemos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo. No mundo hoje, são pelo menos 11 milhões de pessoas que já foram contaminadas, com milhares de pessoas que perderam as suas vidas. Já mais de 500 mil pessoas morreram. Diante de informações como estas que acabei de falar, é natural que diante de tudo isto, de fato haja o medo, haja a insegurança, a ansiedade. Esses sentimentos acabam se tornando nossas companhias diárias. É também natural que todos nós busquemos meios de encontrarmos alívios e paz para os nossos corações. E cada um procura a paz do seu jeito e do seu modo. Nós que professamos a Cristo Jesus como o Senhor de nossas vidas, daí a gente se descreve como crentes em Cristo Jesus, é natural também que como crentes em Cristo, nós recorramos a Ele, para que nós possamos encontrar essa paz, encontrarmos este alívio para os nossos corações em dias tão obscuros como estes que nós estamos vivendo. Esse, portanto, é um tempo no qual nós devemos buscar respostas para a nossa alma e para o nosso coração, naquele que nós amamos e que nós servimos. Essa passagem que a gente vai estudar hoje, aqui de 1 Reis, capítulo 17, ela nos mostra de forma bem clara, ou nos apresenta algumas respostas que, como discípulos de Cristo Jesus, tanto nós almejamos, que nos auxilia e que nos desafia a continuarmos a caminhada nesses dias tão obscuros que a gente vive, dias tão difíceis. O texto que a gente, portanto, vai estudar, ele nos conta a história de Elias, o profeta de Israel. Quero que você observe comigo apenas o versículo 1, agora, por enquanto, e logo em seguida, ou mais adiante, eu vou estudar com os irmãos o restante do capítulo. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Elias aqui, queridos, aparece em cena sem qualquer tipo de apresentação. Não há nenhuma informação sobre como ele apareceu aqui, de fato, na história. Porque o texto diz apenas que Elias, ele era um tesbita. Portanto, ele era da cidade de Tesbe, da região de Gileade.
Se ele era um profeta conhecido ou não, se ele estava começando aqui o seu ministério profético ou não, a Escritura não nos dá nenhuma outra informação. Ele começa a sua história a partir daqui. Israel, como é do conhecimento dos irmãos, havia se dividido em 2 países. O sul era conhecido como Judá e o norte como Israel. E Elias, portanto, foi chamado por Deus para profetizar, para falar da vontade de Deus em relação ao reino do norte. O reino do norte, na época que Elias era profeta, era governado por um rei chamado Acabe. Acabe casou-se com uma mulher estrangeira, uma mulher de Sidom, chamada Jezabel. E o grande problema, ou a grande questão que a história vai nos narrar, é que Acabe, portanto, em amor à sua mulher, segue todos os seus passos e vive, portanto, uma vida e adora, portanto, de acordo com a perspectiva que Jezabel acreditava. Isso nós encontramos aí no capítulo 16. Observe comigo aí, 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo de número 29. Veja o que o texto nos narra. Acabe, filho de Onri. Onri foi o que fundou a cidade de Samaria. Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, verso 30 do capítulo 16, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônio, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Até aqui. Daí então, queridos, é nesse contexto e é nesse período, portanto, que Deus levanta Elias para que ele pudesse então profetizar. E ele começa a sua história, portanto, a partir daqui. Então, o versículo que nós lemos, o capítulo 17, versículo 1, é quando, portanto, Elias aparece em cena para declarar ao rei Acabe que Deus estaria punindo o reino do norte, Israel, com uma seca por causa dos pecados de Acabe, por causa dos pecados de Jezabel. E é exatamente então, no capítulo 17, nessa história, que quero nessa manhã compartilhar com os irmãos, e quero propor um tema para que os irmãos pensem comigo e caminhem comigo à luz desse texto. O tema é o seguinte: o Deus que age na história. O Deus que age na história. E nós veremos nessa narrativa o grande poder de Deus agindo na história de Elias, na história de Israel. Mas é preciso entender, e vamos entender isso mais adiante, que essa narrativa nos aponta não para os feitos de Elias, mas nos aponta para os feitos de Deus. Vejamos então essa história, essa narrativa, e então o que ela nos ensina. Irmãos, quando nós olhamos para um texto como este, aqui de 1 Reis, capítulo 17, que vai narrar a história de Elias, e eu vou ler o texto daqui a pouquinho com os irmãos, a primeira coisa que vem à nossa mente é pensar que a história é para falar de Elias. A gente olha para um texto como este, e a primeira coisa que nós pensamos é pensar, eis aqui o personagem central, Elias. Mas isso na verdade é um engano. Eu queria que você olhasse comigo, apenas a título de curiosidade, uma passagem que se encontra lá em Tiago. Tiago capítulo 5, versículo de número 17. Tiago capítulo 5, verso de número 17. Veja o que o texto nos diz. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância,
para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui, Tiago está deixando bem claro que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Portanto, quando nós olhamos para uma história, para uma narrativa como esta, de 1 Reis, o nosso coração, a nossa mente, precisa ser levada para entender e não cair no engano de pensarmos que o personagem central é Elias. O personagem central é Deus. Porque Elias, nessa passagem, nessa história, era um homem como qualquer outro homem. E como Tiago bem descrever, um homem sujeito a qualquer outro sentimento como qualquer um de nós. Portanto, a passagem precisa ser vista e olhada na perspectiva do personagem central, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Dessa forma, a conclusão é que Elias era apenas um homem. Daí, o que a gente percebe, e vamos perceber isso na história, que o personagem central é o Senhor. Aqui, portanto, no queremos ler, são os atos do Senhor através de Elias. É olharmos para o Senhor, o Deus que age na história, o Deus que, na verdade, intervém na história. E é sobre esse Deus que quero pensar com os irmãos nessa manhã. Então, eu quero convidar você agora a caminhar comigo nessa narrativa, nesse texto. Vou ler, então, o capítulo de número 17. E a minha ideia, então, é caminhar o texto e trazer aqui algumas informações pertinentes que quero que você guarde no seu coração. E depois disso, quero trazer algumas lições e algumas aplicações para o seu coração. Então, observe comigo. 1 Reis, capítulo, portanto, 17. Versículo 1 diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, como eu já disse, essa é apenas a descrição que faz dele, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel. Um homem, portanto, viu que não amava ao Senhor e que seguiu nos passos de Jezabel, adorando um Deus chamado Baal. Diz Elias: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. É significativo o que Elias descreve aqui. Não é à toa que ele diz que nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos aqui em Israel. É interessante, queridos. Os cananeus, de um modo geral, adoravam um rei ou um deus, na verdade chamado Baal. Baal era uma divindade dos cananeus. E havia várias variantes desta adoração ali na terra de Canaã. Eu não vou entrar no mérito dessas variantes todas, mas é um detalhe no qual devemos estar atentos. Baal, ele era, portanto, Deus cananeu da chuva e da tempestade. Portanto, é proposital o fato de que Deus levanta aquele homem para chegar para aquele rei dizendo: olha, não vai ter chuvas, não vai ter tempestades. O que Deus então está ali dizendo por meio e pela boca de Elias para aquele rei Acabe, é que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, está afirmando que aquele Deus falso cananeu não tinha poder nenhum sobre a chuva ou sobre a tempestade. Portanto, Deus toca no problema central de Israel, que era exatamente uma adoração equivocada e falsa. Israel estava adorando um Deus falso, Baal. Acabe estava adorando e colocando as suas fichas num Deus falso. E aí então, Elias diz para aquele rei que o Deus verdadeiro está dizendo: olha, Yahvé está dizendo, faltará
chuvas. Aí então, queridos, a história vai narrar alguns elementos sobre a vida de Elias. Observe comigo o versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Versículo 7. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Percebo, queridos, de que Deus levanta Elias, o faz, portanto, chegar perante o rei Acabe e diz para falar para aquele rei que faltaria chuva. Como eu disse, para confrontar uma divindade que Acabe adorava. Depois, então, Deus dá uma ordem para Elias. Elias, vai então para perto de um ribeiro que tem uma água, e lá eu vou sustentar você. Ele levanta umas aves de rapina, para que então pudesse ser instrumento de Deus para alimentar aquele profeta. Fique atento, queridos. Percebo o desenrolar da história. O desenrolar da história aponta para os atos de Deus. São atos ativos de Deus. Ele levanta um profeta e ele então vai cuidar desse profeta. Ele coloca aquele profeta numa situação onde ele tem pão, carne e água. Pão, carne e água. E por meio de um milagre, levanta aves para alimentá-lo. Ele tinha uma torrente ali, ele tinha água perto dele. Mas o verso 7 diz, portanto, que essa torrente secou. Estava no período de seca. Deus havia então tirado a chuva. E a torrente, portanto, secou. Alguém pode pensar assim: poxa, mas Deus poderia fazer com que aquela água não secasse. Sim, Ele poderia. Afinal de contas, Ele é o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Mas esse Deus é o Deus que age na história. E, portanto, Ele vai administrando a história. Quando Deus seca aquela fonte, Elias não poderia ficar mais ali, porque Elias precisava beber água. Então, Deus agora providencia um outro caminho para Elias. Versículo 8, diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, já em outro país. O país no qual a Jezabel era princesa. Demora-te ali, verso 9, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Veja, o que Deus havia feito antes, ali por meio daquelas aves, agora Ele providenciou uma mulher, uma viúva estrangeira, para que pudesse alimentar. É Deus agindo na história. Verso 10. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Essa mulher, ela tinha um conhecimento do Deus de Elias. Por isso ele diz, tão certo como vive o teu Deus. Se ela era uma mulher que temia a Deus, o texto não traz esse conceito. É mais fácil, talvez, de pensarmos de que ela fosse uma mulher que absorvia um conceito sincrético. Ela conhecia do Deus de Israel, Yahvé, mas ela era de um outro país, de Sidom. Talvez ela tivesse uma adoração mesclada.
Mas percebo, queridos, de que Deus providenciou o pão para Elias. Mas naquela situação, aquela mulher também estava passando por apuros, por uma situação extremamente difícil. Veja agora o que Deus faz na história. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissertes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para o teu filho. Veja o desafio que Elias dá àquela mulher, um desafio de fé. O que ela tinha era pouco, dava apenas para ela e para o filho. Mas Elias a desafiou. Primeiro, vai lá, faça um bolo pequeno, trazem, e depois você faça para você e para o seu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Percebam, queridos, que agora Deus providencia um meio. Não era apenas Elias que precisava comer, mas também aquela mulher e seu filho. Deus, portanto, que age na história, tirou daquele lugar que ele estava, onde havia água, o pão, alimentado por aquelas aves, e o conduz para que ele fosse um instrumento agora para cuidar de uma mulher que só tinha pouco para si e para o seu filho. E por meio de Elias, Deus mudou a história daquela mulher. É por isso que Deus secou aquela água. Deus poderia manter Elias ali pelo tempo que fosse necessário, mas Deus secou aquela água para que ele pudesse estar a caminho, para que fosse instrumento para cuidar daquela mulher. Versículo 17 agora. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Verso 19. Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebam, queridos, que agora acontece um outro episódio na história. É Deus seguindo a história. A mulher então que hospedava Elias com o seu filho, o menino adoeceu ao ponto de morrer. Isso gerou no coração dela uma grande aflição, que é natural. Elias ficou perplexo diante daquilo e chegou diante de Deus com uma ousadia e clamou ao Senhor e pediu que Deus agisse. E aí então Deus age por meio daquele homem, para que ele fosse um instrumento de um grande milagre, e aquele menino, portanto, é ressuscitado por Deus. E aí o verso 24 traz uma mensagem significativa. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebo que há uma mudança de tom daquela mulher, de diferente de quando Elias chegou ali. Ao chegar, ela descrevia como sendo
o Deus de Elias algo muito distante. Mas agora, diante de uma ação de Deus, de um milagre poderoso de Deus, aquela mulher entendeu claramente quem era o Deus de Elias. Isso trouxe honra também para Elias, claro. Ela o viu como sendo um homem de Deus. Mas um detalhe significativo no texto é que aquele ato poderoso de Deus foi para fazê-la enxergar que por trás daquele homem estava o Deus verdadeiro, não o Deus falso, Baal, que ali a terra daquela mulher adorava, não o Deus falso, Baal, que Acabe e Jezabel, que era uma princesa do país daquela mulher, adorava. Percebo, queridos, de que a narrativa do capítulo 17 é uma narrativa que não fala de Elias, mas é uma narrativa que fala de Deus, que fala do Senhor. Cada evento, cada fato que acontece no texto é para revelar a grandeza do Deus no qual Elias servia, para revelar o Deus no qual nós servimos. Eu espero que tenha ficado claro para você essa narrativa toda e os detalhes que expus aqui. Mas é claro, é preciso olhar essa passagem e pensarmos nos nossos dias. É preciso olhar para esse texto e entender que ele é uma revelação de Deus para aquele tempo e também para nós, nos nossos dias. Como eu comecei esta devocional falando de um pouco da gravidade do tempo que nós vivemos. E nesse tempo no qual nós vivemos, nós almejamos por paz, almejamos por esperança. E aí então, lá no começo, eu desafiei os irmãos a entender que nós encontramos esse alento e essa paz no Senhor. E esse texto nos fala sobre isto, o Deus que age na história. Aí então eu quero fazer, antes de trazer algumas lições, eu quero fazer duas ressalvas importantes aqui à luz do texto. Eu vou trazer algumas lições, mas eu quero apresentar duas ressalvas que quero que você fique atento e guarde no seu coração. A primeira ressalva é que nós aprendemos aqui nesse texto uma lição ou um aspecto que é relativo. O aspecto que é relativo aqui é a experiência específica de Elias. É algo particular. Eu estou fazendo essa ressalva para deixar bem claro que nós não podemos olhar para essa passagem e pensar que a mesma experiência que Elias experimentou é a mesma experiência que nós iremos experimentar. Não quero dizer que Deus não possa te permitir ter esta ou experiências diferentes, não. O que quero mostrar é que a experiência aqui é um elemento relativo, ou seja, ele é narrado apenas para mostrar o que está por trás do fato. O que está por trás do fato é aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer. A experiência que Elias experimentou é uma experiência particular. Portanto, esta é uma ressalva importante. Mas há uma segunda ressalva que quero que você guarde no seu coração. Há, portanto, também no texto, uma mensagem absoluta, uma lição absoluta. E a lição absoluta no texto é que Deus cuida do seu povo. Deus cuidou de Elias, Deus cuidou daquela mulher, Deus cuidou do filho. E isso é um fato absoluto, porque nós encontramos o cuidado de Deus em diversas ocasiões das Escrituras. São muitos e muitos relatos, e isso é absoluto. Está claro isso para você? A experiência de Elias naquela mulher pode não ser a sua experiência. Você pode passar por experiências das mais difíceis, das mais fáceis, que outros irmãos não vão passar. Portanto, isto é um elemento relativo. Mas o que é absoluto é o fato de que o Deus de Elias, que cuidou de Elias, que cuidou daquela mulher, é o Deus que cuida de nós, em nossas experiências particulares. Naquilo que a gente tem vivido e passado, em qualquer uma delas, o fato absoluto é que Deus cuida do seu povo. Deus está com o seu povo. Ainda que Deus não haja
do mesmo jeito, do mesmo modo com todo mundo. Feito as ressalvas, eu quero apresentar algumas lições a partir do tema que eu propus aqui, o Deus que age na história. Primeira lição que quero que você guarde no seu coração, queridos, primeiro é: Deus rege a história. Entenda isso. Deus rege a história. Eu quero destacar apenas alguns versículos que quero que você fique atento comigo. Observe como que Deus vai desenvolvendo a história. Versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Versículo 3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Agora observe comigo o versículo de número 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Percebam, queridos, que Deus, Ele regeu a história. Porque a primeira lição é essa: Deus rege a história. Deus não colocou Elias numa furada. Deus não colocou Elias numa situação de desespero. Ao colocar aquele homem perante o rei, Acabe, para confrontá-lo, dizendo que faltaria chuvas. Para deixar bem claro, e eu deixei isso lá atrás, de maneira bem específica, que essa linguagem, ela trazia uma palavra muito forte, porque Acabe adorava um Deus que se dizia o Deus das chuvas e da tempestade. Então, quando Elias chega ali para confrontar aquele rei, ele quer deixar bem claro que quem controla as estações é o Senhor, Deus de fato de Israel, é Yahvé, é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Quando Deus então envia Elias para aquele lugar, para ser alimentado por aquelas aves, para beber daquela água, é Deus regendo a história, é Deus cuidando daquele homem. Quando Deus, portanto, seca aquela fonte e o manda para aquele outro país, para Sidom, do mesmo jeito, é Deus regendo a história. Por quê? Porque Deus tinha, sim, a preocupação com uma mulher viúva e com um filho. Portanto, Deus vai movendo todos os elementos para que as coisas se encaixem da forma como devem ser encaixadas, para que as coisas tenham o lugar de fato e devido. Era preciso secar a fonte para Elias sair dali. Era preciso sim, de fato que faltasse o azeite, o pão, para que Deus pudesse usar aquele homem para fazer um milagre. Era sim necessário que o menino morresse, para que então o milagre fizesse com que aquela mulher entendesse quem era Deus. Ou seja, nenhum dos eventos estão desconectados, nenhum dos eventos são por acaso, nenhum dos eventos surge sem que Deus esteja por trás de todos os eventos. Porque o que o texto nos mostra claramente é que Deus rege a história. Todas as questões que ocorrem nos nossos dias, que já ocorreram no passado e que estão diante de nós no futuro, estão sim diante de Deus. No grande tabuleiro do universo e da vida, o Senhor controla as peças. E muitas vezes Ele age de um modo tal que lá na frente, essa ação de Deus fará com que outros atos aconteçam. Portanto, Deus rege a história. Uma segunda lição, queridos, que nós podemos encontrar nesse texto, é que Deus cuida do seu povo em suas necessidades. Deus
cuida do seu povo em suas necessidades, sejam que necessidades que forem. Veja o verso 3 de 1 Reis 17. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Verso de número 7. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Versículo 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Percebam, queridos, naquele contexto, Elias precisava de proteção, portanto Deus o mandou se retirar para aquele lugar. Elias precisava de pão, de carne e de água. E Deus deu por meio de aves, pão, carne e água. Quando Deus então seca aquela fonte, o leva para uma outra cidade, para que através dele aquela mulher fosse cuidada também, a viúva. Mas o que Elias precisava era de um teto, precisava de pão, água e carne, precisava de farinha, de azeite. E Deus então providenciou todos os meios para que Elias tivesse o que ele precisava. É por isso que na ressalva que fiz, eu disse que a experiência, ela é relativa. Porque cada um de nós tem experiências diversas. Nós não vivemos a história do mesmo jeito. Deus não determina a nossa história da mesma forma. Ainda que nós estejamos na mesma tempestade, nós não passamos do mesmo jeito. É por isso que a necessidade de A não é igual a B. Mas uma verdade que o texto nos deixa de maneira estampada e clara, é que naquele contexto, o que Elias precisava como servo de Deus, Deus supriu. Proteção, pão, carne e água. Quando Deus tira isso, Ele lhe deu um teto, Ele lhe deu pão, lhe deu água, lhe deu o pão, o azeite e assim por diante. Portanto, uma segunda lição é que Deus cuida do seu povo em suas necessidades. O Senhor sabe do que cada um de nós precisa, nas nossas particularidades. Nós não estamos vivendo o momento de forma igual. Há irmãos que precisam de coisas distintas de outros. Mas a ideia que o texto nos pressupõe entender claramente é que o Deus que rege a história, que controla cada elemento, é o Deus que cuida do seu povo em suas necessidades. Uma terceira lição, queridos, que podemos encontrar nessa passagem. O Deus que rege a história, o Deus que cuida do seu povo. Em terceiro lugar, Deus cumpre propósitos além de nossas perspectivas. Deus cumpre propósitos além de nossas perspectivas. Observe comigo agora, no capítulo 17, os versículos de número 11 e 12. Versículos 11 e 12. Veja o que o texto nos diz. Indo ela buscá-la, no caso a viúva, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Então Elias diz no verso 13:
Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que dissestes. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não te acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Portanto, queridos, o Deus que rege a história, o Deus que cuida do seu povo, Ele cumpre propósitos além das nossas perspectivas. Deus resolveu o problema de uma mulher por meio de Elias. Deu para entender o que o Senhor faz aqui? Talvez se Deus perguntasse para Elias assim: Elias, está confortável onde você está? Ele diria assim: Senhor, está super confortável. Eu estou aqui, tenho água, tenho pão e tenho carne que as aves estão me trazendo. Senhor, eu estou satisfeito. Mas Deus olhava, e Deus olha naturalmente, além do processo. O que Deus fez? Ele seca, portanto, aquela fonte para que Elias pudesse estar numa outra cidade. Porque Deus também tinha interesse que aquela mulher conhecesse e entendesse quem era o Deus de Elias. Portanto, a ação de Deus foi muito mais além do que em Elias. E portanto o texto nos deixa bem claro que aquela mulher estava ali na iminência de passar fome. E Deus, portanto, providencia todos os meios que ela precisava. E tem um detalhe no texto, no finalzinho do versículo 14. Até ao dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Quando Deus mandasse a chuva, e nós sabemos que seriam 3 anos e 6 meses depois, esse milagre, ele cessaria, porque ela agora teria com que trabalhar a terra para cultivar. Então percebo, queridos, de que Deus não cuidou apenas de Elias, mas Ele cuidou daquela mulher e daquele filho. Deus cumpre propósito além das nossas perspectivas. É por isso, irmãos, que em momentos como nós vivemos, difíceis, o nosso coração, ele precisa encontrar o alento e perceber que a nossa capacidade, a nossa finitude, nos permite apenas olhar o aqui e o agora. É por isso que, diante das informações que a gente tem, e eu citei diversas no começo aqui, o nosso coração experimenta de ansiedade, de aflições e de preocupações. A paz, ela foge. Mas quando nós olhamos para uma passagem como esta, nós entendemos que Deus rege a história e, portanto, nada do que está acontecendo está fora do lugar. Quando olhamos uma passagem como esta, nós entendemos de que Deus cuida do seu povo, naquilo que nós estamos necessitando. Mas é preciso entender que situações como esta são um instrumento de Deus para fazer coisas que vão além daquilo que a gente enxerga. Nós somos finitos, como eu disse. Nós estamos aqui e agora, só conseguimos enxergar aqui e agora. O que Deus tem à frente? Só Ele pode ver, só Ele pode de fato fazer por quem Ele é, o grande e poderoso Deus. Eu tenho dito que esses sinais todos também é uma preparação da volta de Cristo. Mas até lá, o que vai acontecer, o Senhor sabe. Portanto, cada situação que nós estamos agora passando, cada dia, cada etapa, cada momento das informações que vêm sobre nós, nós precisamos olhar para uma passagem como esta e entender que Deus cumpre propósitos além das nossas perspectivas. Nós não sabemos, irmãos, o que Deus fará adiante. No caso aqui do texto, Elias, aquela fonte teve que secar para que Elias pudesse sair de lá, para que ele fosse instrumento para cuidar daquela mulher e do seu filho. Uma quarta lição, queridos, que nós podemos encontrar nessa passagem. Deus usa as circunstâncias desfavoráveis também
para moldar o coração das pessoas. Deus usa as circunstâncias desfavoráveis também para moldar o coração das pessoas. Observe, o versículo de número 9 de Reis, 17, 1 Reis. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Percebam, queridos, que Deus não apenas rege a história, Deus não apenas cuida do seu povo, não apenas cumpre o seu propósito que vai além daquilo que a gente está vendo aqui agora, mas Deus usa situações desfavoráveis para moldar o coração das pessoas, para moldar o coração de alguém. O verso 12 diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha. Percebam, queridos, que há uma diferença clara aqui de ideia do texto. O verso 12 diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Mas o verso 24, depois da morte do seu filho e da ressurreição por meio de Elias, o tom de linguagem daquela mulher mudou. Porque Deus usa circunstâncias desfavoráveis para moldar o coração das pessoas. Não pense você que esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, que Deus não tem agido de maneira graciosa e poderosa para fazer com que pessoas compreendam a verdade plena e absoluta de que Jesus Cristo é o Senhor. Não pense você de que Deus não tem usado os momentos desfavoráveis que nós estamos vivendo para moldar o coração e fazer com que as pessoas voltem-se para Deus. Portanto, situações como estas aqui são instrumentos de Deus para moldar o coração das pessoas. Seja lá por diversas razões, o ser humano ele se molda muito em momentos de sofrimento. E Deus utiliza situações como esta para moldar o coração das pessoas. E no caso do texto, há uma realidade clara de uma mulher que, ao encontrar com Elias primeiramente, ela faz uma declaração de um Deus distante. Mas depois daquilo que ela viu, que ela experimentou, daquela situação de dor desfavorável, ela muda o tom. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Portanto, queridos, essas verdades todas nós podemos encontrar nessa passagem. Deus rege a história. Deus cuida do seu povo em suas necessidades. Deus cumpre propósitos além de nossas perspectivas. Deus usa as circunstâncias desfavoráveis para moldar o coração das pessoas. Sendo assim, eu quero concluir essa mensagem desta manhã de domingo, trazendo algumas aplicações para o seu coração. Diante de tudo aquilo que eu disse aqui e que os amados ouviram, diante dessa narrativa tão bela e tão profunda aqui de 1 Reis, capítulo 17, se nós estivéssemos num templo, eu diria, agora iremos para as nossas casas. E o que fazer então? Como todos nós estamos em nossas casas, o que devemos fazer diante de toda essa narrativa, a partir então das nossas residências, onde nós nos encontramos? Eu quero trazer algumas aplicações. O que fazermos diante do Deus que age na história? Primeira aplicação, queridos. Se volte
para o Senhor e a sua palavra. Se volte para o Senhor e a sua palavra. Vou destacar de novo um versículo. Versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Eu quero destacar aqui uma palavrinha que nós encontramos aqui no texto. Não a palavra, algumas palavras que nós encontramos no texto. Diz Elias: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa frase, essas palavras aqui, elas retratam um detalhe em relação a Elias, em relação a Deus. Como eu falei lá no começo, nós não sabemos nada de Elias, a mais do que essas narrativas nos contam a partir daqui. Não sabemos o que vem, a história anterior de Elias. Mas esse pequeno detalhe aqui nos mostra um detalhe fundamental, que este homem era um homem que estava diante do Senhor. Lembre-se, não havia o texto escrito, e portanto a palavra de Deus era dita a ele de maneira milagrosa, especial. Mas lembre-se que Elias já tinha sim os Pentateucos, a lei de Moisés. Ou seja, o que pressupõe é que Elias estava diante do Senhor. Mesmo num país como aquele, Israel, entregue há muito tempo à adoração a um Deus falso, Elias continuava perante a face de Deus. Isso é uma lição preciosa, queridos. Tudo aquilo que vai narrar aqui no texto sobre Deus, que eu acabei de descrever e de afirmar, deve mover o nosso coração para que nós nos voltemos ao Senhor e à sua palavra. O fato de entendermos de que Deus rege a história, o fato de sabermos que Deus cuida do seu povo, o fato de sabermos que Deus cumpre os seus propósitos, além de nossas perspectivas, de que Deus usa circunstâncias para mudar as pessoas, deve gerar em nós uma atitude de nos voltarmos para o Senhor e para a sua palavra. Tudo que está acontecendo agora é para que eu e você entendamos que devemos estar perante a face do Senhor. Devemos entender que devemos gastar ou ganhar o nosso tempo com a Escritura e com a palavra de Deus. Se volte para o Senhor e sua palavra. Uma segunda aplicação, queridos. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Se temos que nos voltar para o Senhor e a sua palavra, não é suficiente apenas nos voltarmos em direção, é preciso obedecer. Observe comigo outro detalhe aqui no texto. Versículo de número 3. Há uma ordem de Deus. Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Versículo 9. Dispõe-te e vai para Sarepta. E Elias foi. Elias obedeceu a palavra. Nesses dias no qual nós estamos vivendo, nós temos que nos voltar para o Senhor, mas temos que obedecer a palavra. Temos que viver aquilo que a Escritura estabelece como verdade para os nossos corações. E a terceira aplicação, queridos, e por fim, quando eu li lá, Tiago, diz ali naquele texto, naquele contexto, um aspecto de oração. E eu quero então destacar aqui alguns versículos. Versículo 20, do capítulo 17. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. Ele clamou ao Senhor diante de uma situação diversa. O capítulo 18, verso 42, também nos chama a atenção para um detalhe interessante.
Verso 42, subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, em oração. Portanto, queridos, Elias era alguém que se voltava para o Senhor, alguém que estava na palavra, que obedecia, alguém que estava em oração. E diante da revelação de quem é o Deus no qual servimos, o Deus que age na história, temos que nos voltar para o Senhor, a sua palavra, temos que obedecer a sua palavra, mas temos que buscá-lo, temos que orar. Toda essa pandemia e todos os males que nos cercam serão vencidos pelo poder de Deus, por meio das orações do seu povo. Choveu porque Deus usou Elias para orar. Não houve chuva porque Deus usou Elias para orar. Aquele menino foi ressuscitado porque Deus usou Elias para clamar. Aquela mulher teve pão, o azeite, porque Deus levantou Elias para orar. Nos tempos tenebrosos que vivemos, nós temos que buscar a Deus em oração. Devemos orar sem cessar. Devemos clamar e buscar ao nosso Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma manhã e um dia abençoado por Deus, e que a graça dele seja sendo derramada sobre a sua vida abundantemente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos à tua presença, gratos, ó Pai, pela tua palavra. Esta é uma poderosa palavra, porque é palavra do Senhor. É uma narrativa, é uma história que nos revela quem tu és, o grande Deus que age na história. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa aplicar essa palavra ao coração de cada um dos irmãos. Ó Deus, de modo que nós possamos entender e encontrar alento de que tu és o Deus que age e que rege a história, um Deus que vai muito além das nossas perspectivas, o Deus que usa toda a história para moldar o coração das pessoas, o Deus que cuida do seu povo na história. E que essas verdades, ó Deus, nos faça, nesses dias, nos voltarmos para o Senhor, na palavra, obedecendo e orando e buscando mais a Ti. Esteja com o teu povo, ó Deus, traga alento e traga paz. É a oração que eu faço, suplicando por todos a tua bênção, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia na presença de Jesus.